O dia de ação de graças já estava frio, mas nada me preparou pro frio que senti quando minha irmã apontou para a garagem e falou que já estava acostumada com sobras. Ela não sussurrou, não hesitou, só me entregou um prato de papel, virou as costas e entrou na sala de jantar dela, toda arrumada, onde o resto da família já estava sentado, debaixo das luzes douradas e lustres brilhando. Fiquei parada por um segundo, segurando aquele prato frágil. Meus filhos, Mika e Ila, de 12 e 9 anos, estavam atrás de mim. Nenhum falou nada, só olharam para mim, esperando o que ia acontecer, e eu não consegui chorar, não na frente deles, não depois de tudo que já passamos. Então eu sorri, levei eles pela porta lateral, até a garagem. Lá cheirava a gasolina e poeira. Tinha uma mesa dobrável encostada na parede, 2 cadeiras de metal e uma caixa de papelão para sentar. Sem enfeites, sem aquecedor, só silêncio, e o barulho dos garfos raspando o prato de plástico. Foi ali que a gente jantou no dia de ação de graças. Meus filhos não reclamaram, sentaram direitinho, olhos na comida. Ila ficou mexendo na torta de batata doce com o garfo. Mika apertou a mandíbula, como sempre faz quando tá tentando não chorar. E foi nesse momento que eu senti algo mudar. Eu não tava com raiva, nem mais magoada. Só olhei para eles e percebi que eu tinha parado de tentar ser aceita. Aí aconteceu uma coisa. Uma limusine preta apareceu do lado de fora da casa. Não era um carro qualquer, era uma limusine. Todo mundo lá dentro parou. Vi as silhuetas deles pela cortina da janela. Todo mundo curioso, confuso, indo ver o que era. Mas o carro não parou na frente da casa. O motorista deu a volta e parou na garagem. Desligou o motor e uma mulher saiu, alta, elegante, com um casaco azul marinho que dava para ver que era caro mesmo de longe. Ela olhou em volta e perguntou, claro como o dia, tô procurando o dono dessa casa. E quando eu me levantei, os rostos deles ficaram sem reação. Eu não tinha planejado ir para a casa da minha irmã nesse dia de ação de graças. Eu tinha prometido que o ano passado seria o último. Mas aí as crianças começaram a perguntar, a tia Verônica vai estar lá? A vovó vai lembrar meu nome dessa vez? E quando percebi, eu já estava passando um vestido usado e assando pão de milho na nossa cozinha pequena, tentando fingir que estava tudo bem. A gente mora num apartamento simples, com 2 quartos, num bairro afastado. Não é muito, mas é limpo, quentinho e cheio de amor. Eu trabalho como recepcionista numa clínica pediátrica, em turnos longos, e ainda faço uns bicos escrevendo por fora. Não sobra tempo, nem dinheiro para luxo, mas meus filhos nunca reclamam, nunca. Mika tem 12 anos, já tá mais alto que eu, ele é calado, forte, com um olhar que pensa muito. Ila tem 9, ainda acredita que o mundo é bom, mesmo que eu veja essa esperança balançar um pouquinho mais a cada ano. Na manhã do dia de ação de graças, eu tava na frente do espelho tentando decidir se minhas botas velhas ainda davam para usar. Falei para mim mesma que não era para impressionar ninguém, que era só pros meus filhos, mas a verdade é que uma parte de mim ainda queria ser notada. Minha irmã Verônica mora num condomínio fechado, onde até o lixo parece chique. A casa dela é enorme e fria, cheira a produto de limpeza caro e coisas que não se pode tocar. Ela casou bem, como minha mãe gosta de dizer. O Blake é advogado, metido, sempre com um fone no ouvido e uma opinião chata sobre a escola pública. Eles têm 3 filhos, babás, um carro de luxo, uma empregada que mal fala português. Verônica e eu não somos próximas desde a adolescência. Ela sempre foi a perfeita, notas perfeitas, cabelo perfeito, tudo certinho. Eu era diferente, a que desenhava nos cadernos, cheia de potencial, mas que nunca dava certo. Quando entrei na garagem dela, a festa já estava rolando, dava para ouvir as risadas no quintal, o som dos talheres pelas janelas abertas. Respirei fundo e olhei para os meus filhos. Vocês estão prontos? Ila assentiu, segurando a torta de batata doce que ela me ajudou a fazer. Mika só disse, vamos acabar logo com isso. Bati na porta uma vez e entrei. Ninguém veio atender. Nunca vinham. Era sempre a mesma coisa, eu entrando como uma convidada na festa da minha própria família. Minha mãe, Elaine, mal levantou os olhos da taça de vinho. Estava sentada na ponta do sofá, assistindo os filhos da Verônica fazendo um recital de dança na sala. Oi, mãe, eu falei, colocando a torta no balcão. Ela piscou para mim, deu um sorrisinho sem graça e voltou a prestar atenção nas netas. Ah, você tá com cara de cansada. Ela disse daquele jeito que parece preocupação, mas no fundo é só crítica.
Aí Verônica apareceu da cozinha, toda arrumada, com um vestido de veludo e salto alto, alto demais para alguém que estava fazendo purê de batata. Ah, você trouxe alguma coisa, ela falou, olhando para a torta. Que bonitinho. Blake passou com um copo na mão, com alguma bebida cor de mel. E aí, Cal? Ele disse, usando aquele apelido que eu odeio. Ele não gosta de crianças, sempre tenta parecer superior. Ninguém ofereceu lugar pra gente sentar, ninguém trouxe uma bebida, nada, nenhuma recepção, nenhum sinal de carinho ou acolhimento. Meus primos estavam todos lá, conversando, tomando vinho, passando aperitivos de uma mão arrumada para outra, e eu ali, num canto, com meus 2 filhos, sorrindo daquele jeito sem graça que eu sempre faço. Sussurrei, filha, quer dar a torta pra vovó? Eu assenti com a cabeça. Ela foi até lá e entregou como se fosse um presente importante. Minha mãe pegou, olhou por meio segundo e falou, ah, batata doce, que pitoresco. Na hora eu percebi que tinha cometido um erro vindo ali, mas já era tarde demais para sair. Estavam começando a servir o jantar e eu pensei, pelo menos a gente vai ter um lugar à mesa, só por 1 hora. Falei para mim mesma que aguentava qualquer coisa por 1 hora. Foi aí que Verônica entrou com um monte de pratos de papel na mão, olhou para mim e eu juro, ela sorriu. Estamos com pouco espaço, ela disse em voz alta, como se quisesse que todo mundo ouvisse. Então preparei um lugar para vocês na garagem. Eu nem entendi na hora. A garagem? Repeti quase rindo, achando que era uma piada. Mas ela só assentiu, séria. É, você já tá acostumada com as sobras, né? De repente, a sala inteira ficou em silêncio. Ninguém falou nada, e aí eu entendi. Tava de volta naquele lugar onde sempre fui indesejada, esquecida, tratada como se fosse um cachorro de rua que entrou pela porta errada. Meus filhos me olharam, esperando ver o que eu ia fazer. Então eu sorri, peguei os pratos de papel da mão dela e levei as crianças para a garagem. A garagem estava fria, fria de verdade, não só no corpo, mas no coração também. A porta lateral deixava entrar vento, o chão de concreto tirava todo o calor dos nossos pés. Era um lugar feito para guardar carro, não gente, e muito menos família. Cheirava a óleo, papelão velho, abandono. Tinha uma mesa dobrável encostada na parede, 2 cadeiras e uma caixa. Nada de toalha de mesa, nada de enfeite, só um rolo de papel toalha e uns talheres de plástico bem frágeis. No canto, um dos assentos antigos dos filhos da Verônica estava empoeirado, como se fosse uma provocação. Mika sentou devagar. Ila olhou em volta. Depois pegou minha mão. É aqui que a gente vai comer? Ela perguntou baixinho. Eu confirmei com a cabeça. Ela não disse mais nada, só subiu na caixa, apoiou os cotovelos na mesa, o vestidinho dela ficou todo embolado embaixo, e ela tentou ajeitar com cuidado, como se fosse fazer diferença, como se alguém ligasse. Coloquei a comida que nos deram, umas fatias de peru meio frias, purê de batata sem molho, umas vagens que pareciam ter saído direto de um saco de supermercado pro micro-ondas. Nada de molho de cranberry, nada de pão, nada de repetir, ninguém veio ver como a gente tava. Mika segurou o garfo por um bom tempo, antes de espetar um pedaço de peru. Por que colocaram a gente aqui? Ele perguntou sem olhar para mim. Eu não soube o que responder. Os olhos da Ila estavam brilhando, mas ela piscava rápido, tentando ser forte. A gente fez alguma coisa errada? Ela perguntou. Engoli seco. Não, minha filha, você não fez nada de errado. Mas todo mundo tá lá dentro, ela disse, e a gente tá aqui fora, não parece família. Eu mal conseguia respirar, meu peito apertado, mas não era só dor, era um cansaço de anos tentando provar meu valor pra gente que já tinha decidido que eu não valia a pena. Eu queria entrar de volta, virar a mesa, gritar, queria jogar toda aquela falsidade na cara deles, dizer tudo que estava engasgado. Mas em vez disso, olhei para os meus filhos e senti outra coisa ainda mais forte, vergonha. Não porque eu fiz algo errado, mas porque deixei chegar nesse ponto. Porque arrastei eles para isso, porque ano após ano eu insisti, achando que talvez dessa vez fosse diferente, que talvez eu fosse bem-vinda, que me tratariam com respeito. A vida toda eu tentei não incomodar ninguém, nunca pedi ajuda. Nunca ocupei espaço demais. Sempre agradeci, mesmo quando era só por educação. Pensei que se eu seguisse as regras, se eu sorrisse bastante, se trabalhasse duro e ficasse quieta, um dia eu seria aceita. Mas ali estava eu, na garagem.
E não era só por causa de uma mesa. Era sobre o que aquilo dizia, que eu não fazia parte de verdade, que eu era um peso, que eu não era suficiente. E ver meus filhos sentirem isso também, talvez pela primeira vez, e saber que eles iam lembrar disso para sempre. Mika olhou para mim de novo, com o maxilar travado. Podemos ir embora? Ele perguntou. A voz dele não estava com raiva, nem triste, estava só vazia, e isso doeu mais ainda. Estendi a mão e apertei o ombro dele. A gente ficou ali, em silêncio, comendo devagar, ouvindo as risadas e os copos se batendo do outro lado da parede, como se a felicidade deles fosse um eco de propósito. De vez em quando dava para ouvir alguém abrindo a geladeira, ou o barulho da lava-louças, mas ninguém veio ver a gente. Eu ouvi a risada da Verônica, alta, forçada, como se ela estivesse num palco, e a voz da minha mãe dizendo algo sobre o vinho estar perfeito esse ano. Nada sobre a gente, nem uma menção, nem uma mentira educada. Até que eu falei, num sussurro, tô com saudade da nossa casa, mesmo sendo pequena. Mika respondeu, não é pequena, é o suficiente. E eu quase chorei ali mesmo, mas não chorei. Só sorri para eles, mesmo sentindo que meu rosto ia quebrar. Falei, daqui a pouco a gente vai para casa, e quando chegar, vamos fazer chocolate quente, jogar banco imobiliário e agradecer pelo que a gente tem, não pelo que eles acham que a gente devia querer. Os dois assentiram. E foi ali que eu entendi algo que já devia ter percebido faz tempo, aquela não era mais minha família. Sangue faz você ser parente, mas é o jeito como te tratam que faz ser família. E a minha família estava bem na minha frente. Enquanto eu começava a juntar os pratos e me preparava para ir embora, não consegui evitar de olhar uma última vez para casa. Foi quando os faróis iluminaram a entrada da garagem. Um carro preto, comprido e elegante, foi se aproximando bem devagar. Não era um SUV de visita, nem carro de cliente do Blake. Era uma limusine, daquelas com vidro escuro e motorista de uniforme. Mika olhou pela janelinha suja da garagem. O que é isso? Ele murmurou. O motor desligou, a gente esperou. A porta de trás não abriu logo. Quando abriu, foi devagar, como se quem estivesse lá dentro soubesse que todo mundo já estava olhando. Até da garagem, a gente ficou em silêncio, minhas mãos ainda segurando o prato de papel que eu nem tinha jogado fora. As crianças congelaram também, mesmo sendo pequenos. Eles sabiam que aquilo não era normal. Você não vê limusines aparecendo do nada num bairro calmo no dia de ação de graças. Mika se inclinou mais para perto da janela. Mãe, você tá vendo isso? Eu assenti. A casa ficou silenciosa, um silêncio estranho. Pelo quadradinho de vidro na porta da garagem, eu vi as silhuetas na sala se mexendo, cabeças se virando, cortinas sendo puxadas. Dava para imaginar o papo parando lá dentro. O motorista saiu primeiro, usava luvas claras, uniforme impecável, disse alguma coisa para quem estava dentro, depois deu um passo para trás e abriu a porta. E então, ela apareceu. Uma mulher, talvez com quase 70 anos, elegante, alta, com os cabelos arrumados, com um casaco azul marinho longo que sussurrava, dinheiro. Não era exagerado, não era chamativo, era só verdadeiro. Ela parecia alguém importante. Mas não era o tipo de pessoa que precisava se provar. Ela não foi para a porta da frente, como todo mundo imaginava. Em vez disso, virou pro portão lateral e foi direto para a garagem. Mika sussurrou, ela tá vindo pra cá? Ila se levantou devagar, andando até mim com um olhar entre medo e curiosidade. A mulher parou do lado de fora da porta da garagem. Abri só até a metade. Ela não se encolheu com o frio, nem com o vento, nem com a visão de 3 pessoas estranhas com pratos de papel e uma mesa dobrável. Em vez disso, ela sorriu. Com licença, disse ela, com uma voz calma e suave, como se estivesse perguntando onde ficava um livro numa livraria. Estou procurando o dono desta casa. Por um instante, achei que ela estava falando da Verônica. Talvez fosse uma amiga, cliente, colega do Blake, mas tinha algo no jeito dela que mostrava que ela já sabia a resposta. Engoli em seco e falei, deve ser minha irmã, ela tá lá dentro. A mulher inclinou a cabeça e disse, e você é a Callie Rivers. Ela deu um passo à frente, bem devagar. Sim, é exatamente você que eu vim ver. A garagem ficou em completo silêncio. Ila apertou minha mão com mais força. Mika se endireitou, como se estivesse pronto para me proteger ou correr para dentro. Perguntei,
meio desconfiada. Eu te conheço? Ela sorriu de novo, mas dessa vez, o sorriso parecia familiar, como se tivesse uma história por trás. Meu nome é Margot Ellington. Eu sou a fundadora da Women Forward. A gente faz projetos comunitários e de mentoria em todo o estado. Uns 5 anos atrás, você foi voluntária num dos nossos abrigos. Escreveu uma série de textos depois. Cruz, verdadeiros, lindos. Meus olhos se arregalaram. Lembrei. Foi logo depois que saí do meu casamento. Eu tava dormindo no sofá de uma amiga com as crianças, juntando moeda por moeda. À noite, eu me voluntariava num abrigo só para me sentir útil de novo. Escrevi sobre isso, não para ser vista, só para desabafar. Postei num blog pessoal, que devia ter no máximo uns 20 leitores. Eu acompanho seus textos desde então. Ela continuou. Você tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem vistas, e isso é algo que a gente precisa muito agora. Eu não conseguia nem pensar, só fiquei parada. Ela seguiu. Estamos organizando uma série de palestras para a nossa cúpula nacional na primavera que vem. Quero que você seja a nossa palestrante de abertura. A gente cuida de tudo, passagem, hospedagem, até babá, se precisar. E estamos oferecendo um contrato para publicar sua história. Sua voz importa, cale, e ela merece ser ouvida. Eu não respondi na hora. Sentia o peso daquele momento. Um calor subindo pelo meu pescoço. Aquela parte de mim que ainda achava impossível que uma mulher como ela estivesse ali por mim. Mika quebrou o silêncio. Espera, ela quer que você fale? Ila virou para mim, olhos brilhando de esperança. Por causa da sua escrita. Margot olhou para os dois e disse com firmeza, porque a mãe de vocês é extraordinária. E pela primeira vez em muito tempo eu acreditei. Olhei para casa, não dava para ver os rostos, mas eu sabia que estavam olhando. Dava para sentir a tensão saindo da sala até a garagem. Eles me colocaram ali para me diminuir. Mas agora, uma limusine tinha parado na garagem deles. E uma mulher com um casaco azul marinho estava ali, perguntando por mim. Virei para Margot e assenti. Sim, seria uma honra. E foi aí que tudo começou a mudar. Margot estendeu a mão. Não de um jeito exagerado, mas com a calma de quem sabe que não tá só oferecendo uma chance. Ela estava oferecendo respeito. Respeito de verdade. Respeito que eu merecia fazia tempo. Dei um passo à frente e segurei a mão dela. Naquele instante, algo dentro de mim se levantou. Não era orgulho, era reconhecimento. A sensação de finalmente ser vista, do jeito certo. Vou pegar meu casaco, falei quase sem ar. Você não vai precisar, ela respondeu com um sorriso. Vamos cuidar bem de você. Mika pegou nossas sobras como se fosse um tesouro. Ila segurou minha mão de novo, os olhos brilhando, como se estivesse vendo um filme onde a mãe era a protagonista. Seguimos Margot até a limusine. O ar frio de novembro batendo no rosto como um recomeço. Quando entrei no carro, olhei para trás. Foi aí que vi. As cortinas da sala de jantar ainda estavam um pouco abertas. Dava para ver tudo. Verônica estava parada, com uma taça de vinho congelada na mão. A boca dela estava meio aberta, como se não conseguisse entender o que estava vendo. Blake estava parado atrás, com o braço solto do lado do corpo. Minha mãe estava sentada na ponta da mesa, apertando os olhos, tentando entender tudo. Eles não pareciam bravos, nem envergonhados. Só confusos. Como se o mundo tivesse virado o jogo e colocado o foco bem em cima da pessoa que eles sempre empurraram para as sombras. A porta do carro fechou com um barulho leve, e de repente a gente estava dentro de um mundo que, pela primeira vez, parecia ser meu. Os bancos eram quentinhos e macios, a luz de dentro era suave, tranquila. Margot falou com o motorista por uma janelinha, depois se virou para mim. Temos reserva num restaurante no centro. Quero conversar sobre a cúpula, o contrato e ver que tipo de apoio você vai precisar nos próximos meses. Eu só assenti, ainda meio sem acreditar. Uau! Sim, isso parece ótimo. Ila sussurrou, é assim que é ser famosa? Eu ri. Não por me achar, mas por uma alegria que escapou antes que eu pudesse segurar. Não, meu bem, eu disse. É assim que é ser respeitada. Mika estava sentado na frente da gente, quietinho. Não falou muito, mas não precisava. O jeito como ele relaxou os ombros, o jeito como ele parecia orgulhoso, e não só preocupado. Isso já dizia tudo. Quando a limusine saiu da garagem, olhei no retrovisor. A casa parecia menor.
Não no tamanho, mas no significado. Não era mais um lugar onde eu precisava estar. Eu não queria mais sentar naquela mesa. Eu não estava mais tentando me encaixar naquele mundo. Agora, eu estava construindo a minha própria mesa. Uma onde meus filhos nunca iriam se perguntar se são bem-vindos. O jantar naquela noite parecia um sonho. Toalhas de linho, talheres de verdade, pão quentinho na cesta. Garçons me chamando de senhora, como se eu fosse importante. Mas o melhor mesmo não foi a comida, foi a conversa. Margot queria ouvir toda a minha história. E ela escutou de verdade. Não para dar conselho, não para corrigir. Ela escutou para entender. Ela notou quando falei das dificuldades de ser mãe solo. Como o mundo faz a gente se sentir um fracasso só por tentar sobreviver. Ela balançou a cabeça quando contei que fico acordada até as 2 da manhã escrevendo no blog, depois que as crianças dormem. Ela sorriu quando falei que a Ila me ajudou a colorir os formulários de emprego, e que o Mika uma vez pesquisou no Google como pagar o aluguel sem dinheiro, depois de me ouvir chorando na cozinha. Precisamos da sua voz, ela disse de novo. As pessoas acham que a inspiração tem que vir de vidas cheias de glamour. Mas quem mais inspira são os que lutam em silêncio. Aqueles que continuam tentando, mesmo quando ninguém está olhando. Quando a conta chegou, ela só disse: "Você já pagou o suficiente, vamos seguir daqui." A volta para casa foi tranquila. Não porque a gente não tinha o que falar, mas porque a paz não faz barulho. Coloquei Ila na cama naquela noite. Antes de apagar a luz, ela disse: "Eu tô feliz que colocaram a gente na garagem." Eu pisquei, surpresa. "Tá mesmo?" Ela sentiu. "Sim, porque se não tivessem feito isso, a limusine não ia saber onde nos encontrar." Fiquei parada. Ela tinha razão. Às vezes a gente é empurrado pro canto, só para conseguir encontrar o caminho certo. Ou para que ele encontre a gente. Beijei a testa dela. "Você é tão esperta." Ela sorriu. Puxei da minha mãe. E foi aí que entendi de verdade. Aquele dia não me quebrou. Aquele dia me revelou. Já passou quase um ano desde aquele dia de ação de graças. E de certa forma, ainda tô tentando alcançar a mulher que eu me tornei naquela garagem. Muita coisa mudou rápido. Começaram a chegar e-mails, telefonemas, mensagens da equipe da Margot me anunciando como a palestrante principal da cúpula. E o contrato de publicação chegou com um título que me fez parar: "Sua voz importa." As pessoas começaram a lembrar do meu nome. Não como a irmã da Verônica, ou a filha da Elaine. Só como Kali. E isso já foi uma mudança enorme. Mas outras mudanças foram mais silenciosas. Aquelas que acontecem ali, entre uma batida do coração e outra. Quando você para de pedir desculpas por ser quem é. Quando para de se encolher para deixar os outros confortáveis. Quando finalmente acredita que sua história merece ser contada, sem precisar da permissão de ninguém. O discurso principal foi assustador e lindo ao mesmo tempo. Eu tava no palco, na frente de centenas de mulheres, COR, professoras, mães solo, estudantes, e contei a verdade. Falei da garagem. Falei dos meus filhos. Falei dos anos tentando me encaixar numa família que nunca ia abrir os braços para mim. Vi estranhos chorando. Vi cabeças balançando em concordância. Vi mulheres formando fila só para dizer: "Obrigada." Isso aí fui eu. Naquele momento, me senti mais em casa do que já tinha me sentido com minha própria família. O livro chegou alguns meses depois. A gente chamou de Mais do que Restos. Eu chorei quando vi a capa. Meu nome ali. Sem estar escondido nas letras pequenas. Sem estar atrás do nome de outra pessoa. Meu nome, minhas palavras, meu valor. O dinheiro não mudou minha vida. Mas o reconhecimento mudou. Mudou tudo. Mika começou a escrever também. Ele tem um diário agora. Na semana passada, me leu um poema que ele escreveu chamado Cadeiras Não Fazem a Mesa. Ele não fala muito daquele dia de ação de graças, mas eu sei que ficou marcado. E acho que ele tá aprendendo a transformar aquilo em coisa boa. Ila ainda é Ila, curiosa, gentil, sempre prestando atenção. Ela perguntou se a gente podia fazer o dia de ação de graças aqui em casa esse ano. Só a gente e alguns amigos. Nada de cadeira dobrável, ela disse. Sofás, almofadas e comida quente. E foi isso que a gente fez. A sala era pequena demais para todo mundo sentar junto, mas ninguém se importou. Tinha gente comendo no colo, no chão, rindo, pedindo mais. Tinha vela,
Música e amor. Amor de verdade, envolvendo tudo igual cobertor macio. Ninguém perguntou por que a gente não tava na casa da Verônica. E eu também não falei nada. Minha mãe mandou uma mensagem curtinha naquela manhã. Só 2 linhas. Espero que você esteja bem. Às vezes sinto sua falta. Fiquei olhando aquilo um tempinho antes de responder. A gente tá bem. Espero que você também esteja. Sem raiva. Sem mágoa. Só paz. Porque olha o que eu aprendi desde aquele dia na garagem. Você pode passar anos tentando conquistar o amor de quem nem sabe amar. Ou pode dar esse amor para si mesma, e ver como isso muda tudo. Tem poder em ir embora. Tem poder em construir sua própria mesa. E às vezes, quando você menos espera, o mundo aparece com uma limusine, só para te lembrar que o seu valor sempre esteve ali, mesmo que eles não tenham enxergado. Talvez ser mandada para a garagem não tenha sido uma humilhação. Talvez tenha sido o holofote que eu nem sabia que precisava. Se essa história tocou você, se você já se sentiu pequeno, invisível ou não o bastante, quero que saiba, você não está sozinho. E nunca esteve. Todo mundo merece um lugar à mesa. Mas se eles não fizerem espaço para você, construa a sua própria. E acredite em mim, as pessoas certas vão aparecer. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, isso ajuda mais do que você imagina. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você é novo por aqui, ou se sentiu algo verdadeiro com essa história, se inscreve no canal. A gente conta histórias que importam. E a sua pode ser a próxima. Deixa um comentário aqui embaixo. Você já teve um momento de garagem? Um momento que mudou tudo de repente? Eu leio todos. E adoraria ouvir de você. Obrigada por assistir. E por fazer parte de algo maior.